Ok, está gravando. Kleber, Fátima, Ana Melissa, que está aqui, né? Que estão aqui presentes. Vocês, como semana passada a gente não teve aula, vamos só reorganizar as ideias, né? Semana passada nós tivemos uma aula, mas a aula foi com a entrevista com a secretária de Educação do município de Brusque, a professora Eliane. Eu lembro que a Ana Melissa estava presente, eu lembro do Kleber também. Eu acho que só os dois participaram ao vivo, né? Depois eu até disponibilizei no Siga a gravação. Eu achei que foi muito válido, muito interessante, principalmente para vocês, né, que vão estar atuando aí na área da educação, assim como eu, enfim. É muito importante a gente escutar, ver a entrevista, né? E principalmente ela que tem uma representatividade muito forte, né? Porque ela é representante da educação, só que do município, né? Apesar de vocês trabalharem mais com o estadual, porque aonde vocês vão atuar é o ensino médio, né? O ensino médio é ofertado mais pela rede estadual, mas tem relação sim também com o município, né? Então foi bem legal lá, bem proveitoso. Na semana anterior, eu falei, a gente estava estudando sobre as soluções. E aí eu trabalhei sobre as propriedades coligativas, né? Falei sobre a lei de Raul, a lei que fala sobre as características, né, do solvente em relação ao soluto. Foi trabalhado também sobre a elevação do ponto de ebulição, abaixamento do ponto de fusão. Então, alguns conceitos vocês viram, né, na química geral, mas na aula dessa aula específica eu aprofundei e dei vários outros conceitos importantes, tá? Vocês chegaram a assistir? Eu acho que quem estava presente na aula era o Alexandre, se eu não me engano. Não sei se o Kleber também estava presente, mas se vocês não estavam presentes ao vivo, né? Não sei se vocês conseguiram assistir a aula. Não? Eu acho que eu tava na aula de solução. Não lembro. Foram 2 semanas Não, seguidas, né? eu estava na aula sim, professor, eu vi aula. Tranquilo. Ah, Kleber também, né? Eu lembro do Alexandre e o Kleber também, tá certo. Verdade mesmo, que foi falado, eu lembro agora. Então, na aula de hoje, o que nós vamos começar? Nós vamos falar sobre. A gente vai continuar falando um pouco de soluções, mas agora a gente vai entrar num outro território, que é falar dos colóides, né? Os colóides, eles não são uma solução verdadeira, né? E também não são uma dispersão, então ele fica entre meio termo. Então a gente vai falar bem legal, a gente vai falar algumas características bem importantes sobre os colóides, né? Que é o que está na mente de vocês. Eu vou projetar para vocês aqui e a gente vai conversando. Então, entrou, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução dos sistemas coloidais, né? E aí, eu entro falando sobre o que é o coloide. O que é coloide, pessoal? Então, vamos lá. Vamos chamar vocês para interagir comigo. O que é um coloide? Vocês já ouviram na química geral, provavelmente. O que é um coloide? Dá um exemplo de coloide. Quem que consegue dar um exemplo para mim de coloide? No nosso dia a dia. Prof, assim, que eu me lembro assim, um exemplo, a maionese. Perfeito. Tudo certo, prof? Sim. É isso que eu me lembro de colóide. Tem a margarina, né? Tem a pasta de dente, tem os aerosóis, tem o gel, tem desde quando você vê no asfalto, quando levanta aquela poeira no asfalto, aquilo é um coloide, a neblina é um coloide. Então a gente está rodeado por coloides o dia todo. O leite é um coloide, o leite condensado é um coloide, o sangue é um A coloide, fumaça também é, né? a fumaça também é um Fumaça, coloide. creme. Exatamente, né? No tratamento de água, Kleber, também a gente faz a floculação, não faz? Dos coloides em solução, não faz? Sim,
Polímeros. Os polímeros. Sim. A gente vai falar um pouquinho como que acontece. Nós temos um termo diferente de coagulação e floculação, né? Então a gente vai ver um pouquinho do ponto de vista físico-químico, né? Energia potencial, o que que causa os coloides, qual que é o que que estabiliza, se é do ponto cinético, do ponto o que prevalece, né? A cinética do coloide ou a termodinâmica. Então é esses parâmetros que a gente vai analisar na aula de hoje. Né? Então, se a gente fosse definir, olha quantos exemplos nós demos de coloide, né? É infinidade. O esmalte é um coloide, certo? Dentro dos coloides, coloide é uma classificação geral. Dentro dos coloides, a gente tem várias outras, igual aerosóis, o gel, o sol, a emulsão, que é os cremes, as loções, né? São coloides, de forma geral, né? E aí tem as subdivisões. Então, se a gente for olhar a diferença entre uma solução verdadeira, né? Uma dispersão coloidal e uma suspensão, como que nós conseguimos separar, distinguir, né? Nós conseguimos distinguir pelo tamanho, primeira classificação é dividir pelo tamanho das partículas, né? As soluções, uma solução, um exemplo, água com sal, porque ali vai formar íons em solução. E os íons em solução é do tamanho de um átomo. Então, o tamanho do disperso, né, do que está na solução, ali nesse caso, que é o soluto, o tamanho dessas partículas é menor do que um nanômetro. Então, nesse caso, eu vou classificar como uma solução. Então, quando o soluto tem um tamanho de partículas menor do que um nanômetro, é classificado como uma solução, né? Então, água com sal, água com açúcar, são soluções que estão presentes, né? A gente consegue classificar como uma solução, a gente não consegue visualizar o olho nu aquele átomo, né? O átomo é uma estrutura muito pequena, assim como moléculas, íons. Então, tudo que forma íons em solução, moléculas que tenham um tamanho menor do que um nanômetro, a gente vai classificá-lo como uma solução. Coloide, ele vai ficar maior do que 1 nanômetro e vai até 1000 nanômetro. Então, é um tamanho bem grande. Por exemplo, se eu pego uma solução com proteína, a proteína é um coloide. A proteína não, a proteína na água ou na solução tampão, aquilo ali não é uma solução, é um coloide, né? É uma dispersão coloidal que eu tenho, porque a proteína, ela é uma molécula gigante, né? Olá, Kleber. A Kleber saiu e voltou, né? É uma... Oi, A proteína... saiu. Tá, tranquilo. Voltei agora. A proteína em solução, na solução tampão, por exemplo. Beleza. Oi, Gilson, boa noite. A gente não chama que é uma solução de proteína, nós chamamos de dispersão coloidal, porque a proteína, ela tem um tamanho de 1 até 1000 nanômetros, né? Então, ela não tem, não se enquadra como uma solução, porque é uma macromolécula, né? Enfim, então, isso é uma dispersão coloidal. Por isso que o leite é uma dispersão coloidal. Eu tenho a caseína, eu tenho a albumina, eu tenho proteínas ali suspensas, que permitem a gente classificá-la como uma dispersão coloidal por conta do tamanho da partícula, né? A gelatina também é outro exemplo. E o que é uma suspensão? Suspensão é quando você pega, por exemplo, água com areia, água com terra. O tamanho dos grãos da areia é muito maior do que 1000 nanômetros. A gente consegue até observar um aglomerado de moléculas ali. E aí nós conseguimos observar a olho nu. É fácil, a gente consegue observar as partículas da areia. Então, ali a gente vai classificar como uma suspensão, porque é maior do que 1000 nanômetros, né? Então, essa é uma classificação importante, pelo tamanho do soluto, pelo tamanho, digo o raio, o tamanho, né? Não a massa, mas o raio e o tamanho. A gente classifica quando a gente sabe quando eu tenho uma dispersão coloidal, né? O vidro é uma dispersão coloidal, né? O vidro é uma dispersão, é um sol vítreo, né, que eles chamam, é uma dispersão coloidal.
Então, a aplicação disso, gente, é enorme, enorme. Desde quando a gente levanta pela manhã, vai escovar os dentes, usa um creme no corpo, o sabonete, até quando vai tomar café, na margarina, né, na maionese, como diz a Fátima, o leite que você vai tomar, o café que você vai tomar, tudo isso é classificado. João Alexandre, pessoal, só para me confirmar, é o Alexandre, né? João Alexandre Pereira Mafra, que está pedindo para entrar aqui na reunião, só gostaria de confirmar se é o Alexandre mesmo. Eu lembro do Mafra, prof. dele. Então né? Vou permitir a entrada aqui. Certo? Então, é bom a gente se situar no que nós estamos estudando, né? Qual tipo de dispersão nós estamos estudando, né? Que tipo de molécula a gente está vendo, enfim. Então, essa é uma classificação. Então, na verdade, um coloide é quando se eu tenho um grande número, né, que se enquadra entre 1 até 1000 nanômetros, e que elas não são vistas a olho nu. A gente não consegue observar uma proteína a olho nu, mas no microscópio eu consigo analisá-la, né? Quais são as ferramentas que a gente consegue detectar, né? Por exemplo, a dispersão da luz, o efeito Tidal. Outro caso, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, aqui, né, só para fixar. Então, a solução é um grupo menor de moléculas, de soluções, né, que a gente consegue classificar por conta do tamanho, né? O soluto tem que ser menor do que 1 nanômetro. A dispersão coloidal já abrange um número bem maior, né? Então, a gente vê quantos exemplos nós temos, até tinta, né? Esmalte. Isso é uma dispersão coloidal, né? Então, a gente tem, dependendo, tem diferença até na viscosidade. E aí nós temos a suspensão, que são partículas bem maiores, né? Quais são as propriedades dos coloides? Então, eu tenho o efeito Tidal, que é um efeito óptico, né? Quem que nunca aí colocou um feixe de luz na neblina? Com um carro à noite, passando por um trecho da rodovia com bastante neblina, o farol, dá aquele efeito, provoca um efeito de distorção, né, da luminosidade. Fica como se fosse espalhando a luz. Esse efeito é típico de que eu tenho uma solução coloidal, esse espalhamento da luz, esse efeito óptico, né, de dispersão, que a gente chama de efeito Tidal. Como que as moléculas do soluto, elas estão ali se movimentando, né, no solvente, nesse caso, né, a fase dispersa, no dispersante, né? A fase dispersa, nesse caso, seria o soluto, né, que está em menor quantidade, e a fase dispersante seria o solvente. É assim que a gente denomina quando a gente está estudando coloides, disperso e dispersante. Nós temos o movimento, que é o movimento browniano, mesmo que apresenta nos líquidos. É um movimento, o que é esse movimento browniano? Significa que as moléculas que estão ali, presentes, dispersas, elas têm um movimento em zigue-zague, né? Então, elas têm um movimento, e esse movimento a gente consegue observar no microscópio. E esse movimento é um movimento diferente, chamado de movimento browniano, né? Foi quem fez esse estudo, homenagem a ele. As propriedades elétricas. Todo coloide, ele tem cargas. E é justamente a presença dessas cargas que faz com que é possível ter a coagulação, a floculação. Então, as características, as propriedades daquele dispersante, não do disperso, né, naquele coloide, ele tem na sua superfície, ele é carregado por uma carga, ou positiva ou negativa, né? Por exemplo, as proteínas. As proteínas, quando elas são hidrofílicas, né, são solúveis em água, aquilo é uma dispersão coloidal. A proteína, ela tem carga, né? Então, por exemplo, se eu altero o pH, que é alterar a carga da proteína, e conseguir atingir o ponto isoelétrico, ela precipita, ela sai da solução. Então,
para vocês terem uma ideia de como que acontece essa coagulação, né? Então, envolve a carga presente nessas moléculas, né? É por isso que para ocorrer uma coagulação, uma floculação, é muito importante que eles utilizam essa característica de apresentar, de ter carga nesse coloide. Por quê? Porque se eu aumentar a força iônica do meio, com a adição de mais cargas e mais íons com cargas opostas, eu vou facilitar com que essas moléculas coagulem, né, e ocorra essa precipitação. Então, a força iônica do meio tem uma influência muito grande para o processo de coagulação ou de floculação. No caso das proteínas, nós chamamos de precipitação, né, precipitar uma proteína. E aí, por conta desses coloides apresentarem carga, eu posso estudar eles ainda, a característica desses coloides, utilizando, por exemplo, a eletroforese, que é uma diferença de potencial. Você aplica uma diferença de potencial sobre aquele coloide, né? E você vai conseguir ter uma separação, até isolar, estudar por conta da diferença, né? A carga, por exemplo, se ela é carregada negativamente, ela vai migrar para o polo positivo, ou vice-versa. Por quê? Porque tem essas características, né? Todo coloide, ele tem uma tendência de ter essa carga, né? Por exemplo, quando a gente tem o detergente ou o sabão, né? Que são moléculas anfipróticas, são moléculas que têm cargas, né? Tem uma cabecinha com uma carga positiva ou negativa que principalmente eles são utilizados para desenvolver as emulsões, que é uma dispersão coloidal, né? Então, elas fazem essa ponte entre a parte hidrofílica com a parte hidrofóbica. E aí você tem o que a gente chama de uma emulsão, que é uma dispersão coloidal. A maionese que a gente faz no domingo, bate lá ovo, óleo, né, coloca às vezes vinagre, enfim. O que eu estou fazendo, na verdade, quando eu estou adicionando óleo, estou fazendo aquela mistura, fazendo uma emulsão, fazendo uma solução coloidal, né? Então, ele usa como um emulsificador ali, né, nesse caso. Então, essa é uma Então, a sua característica, a sua propriedade, a propriedade dos coloides está muito relacionada com a carga a carga elétrica que aquele coloide vai apresentar, tá? Como que a gente classifica os coloides, né? A gente pode ter um aerosol, né? Líquido, a gente pode fazer um aerosol sólido, uma espuma, a espuma sólida, uma emulsão sólida, um sol sólido, né? Por exemplo, a aerosol líquido, a fase dispersa é o líquido, que está em menor quantidade, e a sua dispersão, que é o dispersante, vai ser o gás. Aí, o que eu tenho? Por exemplo, a neblina é um exemplo disso, o desodorante é outro exemplo. O aerosol sólido é o inverso, né? Eu tenho a fase dispersa sólida e a dispersão é um gás. Aí eu tenho a fumaça, a poeira, é um aerosol, que é um coloide. A espuma, por exemplo, a espuma de sabão, o combate, a espuma até da cerveja, né? Ali é um coloide que eu tenho, porque eu tenho proteínas de massa moleculares altas que condensam, e ali, para formar espuma, eu tenho que ter o gás carbônico, né? Então, eu tenho o gás, né, que seria a fase dispersa, e tem o sólido, né, que seriam as proteínas. Então, aí eu tenho a espuma, a própria espuma é classificada como um coloide, né? Então, por isso que a gente estuda bastante os coloides, porque eles têm muitas aplicações, né, principalmente tecnológicas. Aquela espuma para combater o incêndio usado nos extintores é um coloide. A espuma sólida, o isopor, poliuretana, uma emulsão, por exemplo, o leite, a maionese, a manteiga, a emulsão sólida, a margarina, a opala, a pérola, o sol, né, tinta, pasta de dente, sol sólido, vidro, plástico pigmentado. Então, tudo isso daqui é um coloide, né? Cada um vai ter a sua subdivisão daí. Então, lembrando, aerosóis são sólidos
em gases, né? Dispersos em gases. Emulsões é o líquido disperso em outro líquido, que é, por exemplo, o creme, que a gente utiliza. As espumas, na verdade, são gases dispersas em meio líquido, que é o caso, né, as espumas que a gente conhece, né? Espumas de barbear também nós temos, né? Não, espuma de barbear é um aerosol. Sol, sólido em líquido, né? E gel é o líquido em um sólido, tá? Então, todas essas são essas classificações das dispersões coloidais. Nós temos outra classificação, chamada de liofílico e liofóbico. O que é um liofílico? Liofílico é aquele soluto que vai atrair o solvente. Por exemplo, o sabão disperso em água, né? O sabão ele tem uma parte hidrofílica que interage com as moléculas de água, né? Então a gente chama que ele é essa suspensão, né? A dispersão coloidal é liofílico. Normalmente eles são mais estáveis, né? Porque tem essa afinidade química. Liofóbico já vem do termo de repelente, né? De repelir. Então, é como se o soluto fosse repelido do solvente. É o caso do óleo suspenso em água. Quando a gente agita o óleo, momentaneamente você tem uma suspensão, uma dispersão coloidal nesse agito, né? E aí, o que acontece? Só que isso é muito instável, muito instável. Quando você deixa um tempo muito curto ali em repouso, espontaneamente o óleo vai se separar da água. Por quê? Porque é como se o óleo fosse repelindo a água. Então, a gente classifica como liofóbico, né? Agora, nesse caso aqui, eu posso dar outros exemplos, né? Óleo com álcool, enfim, com outros exemplos que não seja a água a fase maior quantidade. Se for a água utilizada, igual nesses dois casos, eu posso substituir o termo liofílico para hidrofílico e liofóbico para hidrofóbico. Então, hidrofílico e hidrofóbico são termos utilizados quando a fase, o dispersante, né, ou, por exemplo, o que a gente chama aqui nesse slide, a fase de dispersão, que é a que maior quantidade, for a água. Aí a gente utiliza esses dois termos para se referir à água, tá? Então, só para vocês fixarem, né? Coloides liofílicos, aquele que vai atrair as moléculas do solvente, sempre vai ter uma afinidade química, como eu falei, né? Então, se o solvente é polar, provavelmente o soluto ali disperso também vai ser polar, né? Por exemplo, vai ter uma capacidade de formar ligações de hidrogênio, que aí mostra que tem uma afinidade química, né? Então, são mais estáveis por natureza. O gel, que é um outro tipo de coloide, né? Como a gente viu aqui na tabela, o gel, ele é, na verdade, uma massa bastante semi-rígida, ela é mais rígida do que outros tipos de coloides, né? E, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho o sólido, que seria, né, a fase maior, e o líquido estaria disperso nessa fase sólida, né? E aí eu tenho o gel, que a gente utiliza, né? Por isso que ele é mais rígido. Tranquilo? Alguém gostaria de comentar algo? Tranquilo. Tudo certo. Tá. Então, a gente só vou recapitular um pouquinho, né? Todo esse conteúdo também tá lá no livro que eu passei para vocês, no Atkins. Posso até relembrar aqui qual é a página que ele trabalha esse conteúdo, tá? Para vocês também fazerem a leitura lá. Preparação dos aerosóis. Como é que a gente prepara um aerosol? Não vou detalhar aqui, que não é o nosso objetivo, mas vou dar uma pincelada para vocês entenderem. O aerosol, como a gente viu aqui na tabela, normalmente é a fase, aqui a gente vai ver que é a fase sólida dispersa num gás. Como que a gente faz? Então, primeiro, eles moem o sólido, por exemplo, aqui é o exemplo um quartzo, enfim, moem esse sólido, e aí eles passam uma corrente elétrica através do recipiente onde está contido esse sólido, para fazer uma pulverização, né? Fazer uma pulverização desse material sólido, inserir ele no gás.
Então, é um processo bastante corriqueiro, né? Feito, eles utilizam isso para produzir os aerosóis. Por isso que ele fica contido, né? Por exemplo, em frascos específicos. Quando a gente vai comprar um desodorante, uma espuma de barbear, então ele tem um frasco para borrifar. Então, por quê? Como é a forma como eles preparam, né? Então, eles fazem isso, eles pegam, moem o material. Outro tipo, né, por exemplo, aqui eu falei o quartzo como sólido, mas eu posso utilizar, por exemplo, o iodeto de prata, né, de forma geral, que é um sólido. Então, eles moem bem moído e fazem essa passagem de corrente elétrica através de uma célula para fazer uma pulverização catódica a fim de injetar, de forçar esse processo e colocar esse sólido disperso na fase gasosa, né? E aí eu tenho a preparação dos aerosóis. No caso das emulsões, as emulsões o exemplo, é o creme, né? O creme que a gente utiliza é o exemplo mais fácil para a gente lembrar. As loções hidratantes, né? Então, ali eu tenho o leite, também é uma emulsão, né? Onde eu tenho. Então, normalmente, eles utilizam para preparação um fator que é um emulsificador, como eu falei, que é o sabão. Normalmente eles utilizam uma molécula parecida com o sabão, né? Por exemplo, aqui, ó, é uma molécula que tem dois lados na mesma estrutura química, um lado polar e um lado apolar, e que faz essa junção, né? Faz essa liga moléculas que são polares com moléculas que são apolares, né? Então aí eu posso ter, por exemplo, o óleo em água, aí a forma e o tipo da molécula tensoativa que é diferente, né? A água vai ficar rodeando moléculas do óleo e o óleo fica disperso ali por conta da presença desse emulsificador, que é o tensoativo, né? As moléculas do sabão. E eu posso ter um outro tipo de emulsão, que é utilizar, por exemplo, o óleo com a água. Só que o óleo em grande quantidade e a água ali em menor quantidade. Aí é um outro tipo de moléculas tensoativas que eu tenho que utilizar, né? Então, o creme é uma forma mais fácil, assim, de exemplos que a gente pode dar, né? Porque eles utilizam. Só que, muitas vezes, só uma curiosidade, para nossa pele, né, esse sabão, dependendo do tipo de sabão que eles utilizam aqui, que eles sintetizam, né, é prejudicial, né, principalmente para a pele ressecada. E aí eles têm que fazer algumas modificações de moléculas, mas que não utilizam essa tecnologia, né? Utilizam moléculas tensoativas, mas um outro modelo, enfim. Por isso que eles falam, né? Vendem, eu vou usar esse creme ou esse sabonete sem sabão. O que só substituem a molécula, né, química que faz essa interação, esse tensoativo. Como que eu faço, então, a purificação dos colóides? Existe um aparelho, uma técnica muito utilizada, que é a técnica da diálise, né, que a gente utiliza, e principalmente nós temos a eletrodiálise. Como os colóides apresentam carga na sua superfície, é interessante utilizar uma corrente elétrica para forçar esse processo e para transportar essas moléculas, fazer esse transporte com uma velocidade maior, né? Por quê? Porque eu vou utilizar essa característica de apresentarem cargas. O que é a diálise? Diálise envolve o processo da osmose. Como as partículas do soluto, nesse caso, da fase dispersa, ela tem entre 1 até 1000 nanômetros, né? São grandes unidades, claro, não são visíveis a olho nu, mas ainda são maiores do que partículas da solução. Então, eu posso utilizar essa diferença de tamanho das partículas para fazer essa purificação, reter essas moléculas a partir de uma peneira, a partir de uma membrana semipermeável. Essa membrana, ela, por exemplo, a celulose, né? Ela tem como se fosse entrelaços, pequenos orifícios que permitem a passagem do solvente, que é o tamanho muito menor, só que vai reter
dependendo do tamanho da partícula, vai ficar retido, né? Então, eu posso fazer essa purificação dessa forma, utilizando essa técnica, usando a característica do tamanho dessas partículas, né? Que é muito interessante. E aí, eles uniram duas técnicas juntas: eletro, por conta da presença das cargas, e diálise, por conta da diferença do tamanho que existe entre o soluto e o solvente, nesse caso. Então, é a forma que eles utilizaram para fazer a purificação desses colóides. No caso da estrutura e a estabilidade, então a gente já falou um pouquinho. Oi, Fátima, se levantou a mão? Pode comentar, pode falar. Não, rapidinho, só uma curiosidade que me bateu, assim, a respeito dos aerossóis, né? Que dizem que nos faz tão mal, assim, quando nós passamos em ambiente fechado. É por causa do gás, né, Fátima? Como eu tenho sólido ali no gás, o gás, ele sufoca, gente, as vias aéreas, né? Então, é por causa da presença do gás, e ele se difunde muito rapidamente na nossa via. Então, por isso que não é bom passar em ambientes fechados. Porque na verdade, é sólido disperso no gás, né? Então, se você inalar aquilo, não é muito bom. Você vai estar inalando o sólido junto. Ok, prof. Queria só fazer essa explicação, porque quando a gente fala em colóide e aerossóis, logo perguntam, né, isso pra gente. E eu queria Com certeza. É exatamente isso. Porque a estrutura, a composição química do aerosol, normalmente é sólido disperso no gás, né? Então, isso traz um problema nas vias respiratórias ali. Certo. E aí, agora a gente entra na parte de entender um pouco a estabilidade. O que mantém? Por que existem alguns colóides que rapidamente saem da interação com o soluto e outros que permanecem ali por mais tempo, né? Igual nos tratamentos de água, a gente precisa aumentar a força iônica do meio para que o colóide consiga flocular e aí fazer a separação. Por que isso acontece, né? Tem algumas que são estáveis e outros não. Então, a resposta para isso está na cinética das partículas e não na termodinâmica, na energia envolvida, né? Por quê? Porque se a gente for analisar um pouco sobre a energia, para entender se é estável ou não, a gente utiliza a energia de Gibbs, né? Não é entalpia, não é entropia, é a energia de Gibbs, não é a entalpia de Helmholtz, não, é a energia livre de Gibbs que diz se a molécula ou o sistema é estável ou não. Nesse caso, a energia livre de Gibbs não é muito utilizada, não é aplicada, na verdade. Por quê? Porque você vai considerar que a energia livre de Gibbs, nesse caso, por conta da presença da carga, de uma carga na superfície desse colóide e da formação da dupla camada, né, que eles defendem, né, a teoria que defende como o colóide fica estável naquele solvente, por conta da presença dessa camada, dessa força iônica, do aumento da densidade da atmosfera iônica que eu tenho presente na superfície do colóide, ele vai fazer com que o ΔG, né, seja menor do que zero. E, em contrapartida, o que é aquele delta sigma? Seria a variação da superfície, também vai ser menor do que zero. E aí, a variação de energia livre de Gibbs, ela não vai conseguir se aplicar perfeitamente nesse caso para entender a estabilidade, né? Porque eu não tenho variação. Então, para entender um pouco mais sobre como o colóide se mantém estável, o importante é olhar a consequência cinética, que é o que a gente vai fazer isso agora, né? Deduzir um pouco cineticamente. Então, vamos imaginar, eu tenho duas partículas de colóide, duas partículas. Tenho várias, na verdade, naquele solvente disperso ali, né? Mas vamos pegar como modelo duas partículas. Vamos imaginar que elas são esféricas. E essas duas partículas, elas vão se atrair em um dado momento, né? Elas vão se atrair para formar um aglomerado. Aí eu vou ter uma distância entre elas. Essa distância a gente vai chamar de R, tá? A gente chama aqui, né? Uma molécula I e uma molécula J. E eu tenho uma distância entre elas. A separação, se a gente for estudar a separação entre uma molécula e outra, seria R, que é a distância, elevada a sexto,
né? R ao quadrado. 1 divididos por R a sexto, né? E isso vai diminuindo à medida que eu vou aproximando essas partículas, né? Eu vou chegando até um valor de 1 divididos por R ao quadrado. Por quê? Por que vai diminuindo esse valor? Porque eu vou aumentando as interações. Então, as partículas ali que estão em contato com o solvente, o que vai estabilizar elas são várias interações intermoleculares, né? O fato da solvatação das moléculas de água ao redor das moléculas ali, por exemplo, fazendo um processo de solvatação, interações do tipo Van der Waals, repulsões, interações eletrostáticas, né? A interação eletrostática é a principal, por conta das cargas que se formam ao redor dessa partícula, que apresentam essa partícula, né? E aí eu tenho o conceito de Coulomb, né? Eu posso até estender esse conceito de Coulomb porque eu tenho a presença das cargas. Então, para a gente entender, né? São vários fatores que se opõem. Então, a gente tem forças de atração e forças de repulsão ao mesmo tempo, tá? E essas forças de atração e de repulsão entre as partículas, elas estão praticamente em equilíbrio. E é esse equilíbrio, né, que eles estudam, tem uma teoria que estuda esse equilíbrio, vai conseguir definir a estabilidade daquela molécula, né, naquele solvente, né, disperso ali, né, por conta dessas interações, né, então a energia total do meu sistema vai ser a somatória das energias de atração mais as energias de repulsão. E é isso que vai estabilizar. E tem, né, vamos falar um pouquinho a questão. Então, essa distância, né, a distância entre as duas moléculas, ela vai a gente vai analisar a energia potencial dessas duas moléculas, né? A força iônica do meio e também a atmosfera iônica em volta dessa molécula, né? Então, isso tudo vai influenciar. Então, o que vai estabilizar essa molécula vai ser a formação da carga ao redor, né? Da dupla camada elétrica que vai se formar ao redor dessa partícula, né? Então, aqui eu tenho a imagem para representar o que eu estou falando. Eu tenho um coloide, seria um polímero aqui com carga negativa, por exemplo. Aqui seria o interior da minha solução. Então, eu tenho aqui o coloide, não, tudo isso é um coloide, perdão. Então, eu tenho aqui a fase dispersa e a dispersão, né? A fase dispersa seria as moléculas do soluto. E a dispersão seria outra solução, né? O solvente, né? Que está em maior quantidade. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma molécula carregada negativamente. Se ela está carregada negativamente, eu vou ter um contraíons, né? Então, para estabilizar essa partícula no meu solvente, a gente analisa e observa que quanto maior for a força iônica do meio, mais cargas, nesse caso positivas eu tenho, vai formar como se fosse uma camada extra, né? A gente chama uma dupla camada, que foi estudada pelo plano de Stern, mesma função dos eletrodos. Tem uma dupla camada, ao redor dessa dupla camada elétrica, né? Em cima, que se forma ao redor dessa partícula, eu tenho um plano de cisalhamento, que é um plano cisalhamento é de quebra, né? Seria um plano específico que vai fazer uma separação, e aí você vai ter uma densidade maior, né? A camada difusa, com vários íons, a gente pode ter íons positivos, íons negativos, e ainda tem o plano de Gould, que é um plano maior que também. Então, se a gente for analisar perto da superfície da partícula, eu tenho um aumento da força iônica, né? Um aumento da força iônica e isso resulta a baixar a energia potencial. À medida que eu vou distanciando, eu vou fazendo ao contrário, né? Eu vou aumentando a energia potencial e vou diminuindo essa questão que é o que a gente observa nesse gráfico aqui, ó. Perto, bem próximo aqui da camada, da superfície desse soluto, né, que forma essa densa
essa camada densa elétrica, essa dupla camada elétrica, a energia potencial ela é zero, né? A energia potencial zero. À medida que eu vou afastando do centro dessa dupla camada, a energia potencial ela vai, no caso, ela vai aumentando e a distância vai aumentando também, né? Então tem essa diferença. É isso que explica o porquê que as moléculas elas são estáveis em solução, né? Então, eu tenho duas regiões, se a gente for analisar esse modelo, né, para explicar a estabilidade dos colóides. A primeira região é uma camada bastante imóvel de íons que aderem firmemente na superfície da partícula, que é essa camada aqui, essa camada difusa, essa camada com contraíons, né, com cargas contrárias. Aí eu tenho o raio dessa esfera, que é o raio de cisalhamento, que é onde você vai determinar a mobilidade das partículas, que eu falei que é a distância que vai separar do meu solvente. E aí eu tenho que analisar esse potencial, esse potencial que a gente estuda é o potencial elétrico, né? Porque eu tenho cargas aqui, então é o potencial elétrico. Então, próximo da superfície, né? Então, esse potencial elétrico leva em consideração o raio também, a distância, e a gente chama de potencial zeta, na verdade. Então, eu tenho potencial zeta e tenho essa carga ao redor da superfície do colóide. Tudo isso acontece aqui, ó, nessa primeira camada. Na segunda camada, que é essa camada um pouco mais distante do centro da partícula do soluto, ela é uma unidade carregada e ela atrai uma atmosfera oposta de íons, que vai formando a dupla camada. Como eu tenho essa imaginem que eu tenho muitos íons aqui que foram atraídos de carga positiva, e aqui eu vou ter uma nuvem, claro, não tão densa quanto próximo da superfície desse soluto, mas uma nuvem atmosférica que vai se formando ao redor. Isso vai estabilizando essa molécula no solvente, né? É essa nuvem eletrônica que vai estabilizando essa molécula no solvente. E isso está relacionado com o movimento, a energia cinética nesse processo. Certo? Então, essa teoria, né, para entender um pouco essa interação das moléculas do soluto com as moléculas do solvente, ela foi descrita por 3 cientistas de forma independente, olha que curioso. Os 3 escreveram a mesma coisa, e essa teoria ficou conhecida como DLVO, né, que é a teoria que vai explicar esse modelo, como eu expliquei aqui, mas ela vai introduzir alguns conceitos matemáticos para calcular, por exemplo, a energia potencial de repulsão. E tem a repulsão, quando as partículas têm uma... Imagine que eu posso ter diferença disso, dependendo do tipo do soluto, eu posso ter uma camada fina de dupla camada eletrônica aqui, ou uma camada muito grande. Vai depender da quantidade de carga que eu tenho nessa molécula, né? Então, se eu tenho uma camada espessa, bastante espessa, grande, eu posso utilizar essa equação que eles deduziram, né? Então, aqui seria a energia potencial, o A seria uma constante, o zeta seria o potencial zeta, que a gente já explicou que existe, né, por conta da presença dessa dupla camada. O R é o centro de separação entre uma molécula e outra molécula, né, que eu tenho. O S vai ser a separação da superfície das duas partículas. O RD é a espessura da camada. Então, essa equação ela é muito utilizada quando eu tenho uma camada mais espessa, uma camada grossa, né, de atmosfera iônica. Se eu tenho um modelo em que eu tenho uma camada fina, essa equação ela é rearranjada e utiliza-se essa outra equação, né, os mesmos termos, só que para considerar uma camada menor de íons ao redor daquela partícula, tá? Essa equação, ela foi deduzida pela teoria de Debye-Hückel, né? A teoria de Debye-Hückel é uma teoria que vai explicar a atmosfera iônica, a existência dessa dupla camada em solução quando eu tenho uma solução
iônica, né? Uma solução iônica. E esse modelo também explica muito bem o que acontece na superfície dos eletrodos, aqueles eletrodos que nós utilizamos para medir o pH, por exemplo. Né, qual é a cinética que envolve naquele eletrodo para que eu tenha a resposta no aparelho. Então, é uma teoria que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, tá? Então, baseada nessa teoria da existência dessa dupla camada, que é essa equação, que utiliza a força iônica do meio, a massa de densidade e a molaridade, né, porque ela depende apenas da quantidade de soluto, eles conseguiram deduzir a equação, então, que vai falar sobre a energia potencial, né, a energia potencial de repulsão, e eu também tenho a energia potencial de atração, porque é a soma da repulsão com a atração que é a energia total do meu sistema, e isso vai explicar o motivo pelo qual as moléculas ficam em solução. Então, aqui eu tenho um gráfico que melhor explica isso, né? A variação da energia potencial dependendo da separação das partículas. Aqui bem próximo aqui, eu tenho a energia potencial, ela é baixa, praticamente zero, ó, bem nesse início, né? Quando eu vou considerar, nesse caso, que as partículas estão muito próximas umas das outras. Então, quando você tem as partículas estão muito próximas, o que vai prevalecer ali vai ser a energia de atração, né? As forças intermoleculares de atração e não de repulsão. E isso vai ser tão grande o fato que elas vão coagular, né? E tem o efeito de coagulação. Então, o efeito de coagulação, ela surge com o potencial de uma energia potencial baixa, porque as moléculas estão muito próximas umas das outras. E eu consigo fazer essa coagulação quando eu aumento a força iônica do meio, porque quando eu aumento a força iônica do meio, adicionando íons com cargas opostas, vai facilitar com que essas moléculas se aproximem e formem e coagulem. E normalmente, quando eu tenho essa coagulação, eu tenho uma precipitação da solução. Então, por isso que eles adicionam bastante sais, principalmente no tratamento de água, enfim, né? A finalidade é aumentar a força iônica do meio. Agora, eu tenho o efeito da floculação. O efeito da floculação, ela é um processo mais reversível. Para vocês terem uma ideia, ela começa a separar da solução, mas eu agito rapidamente, ela volta em solução. Então, ali, o fato delas estarem floculando, só o fato de eu agitar já é a energia suficiente para ela voltar em solução e não ocorrer a floculação. A coagulação já é um processo mais severo. Nem a agitação vai fazer com que as moléculas voltem em solução, né? Porque eu tenho a força iônica e eu tenho a energia potencial, outros fatores interferindo ali. Então, o que acontece? À medida que eu vou aproximando as moléculas, eu vou favorecendo esse efeito de coagulação. À medida que elas vão se distanciando uma das outras, ó, eu vou distanciando uma das outras, né, a distância entre as moléculas, as forças de repulsão e as forças de atração também vão diminuindo, mas elas chegam num ponto em que eu consigo fazer a floculação, que é abaixar essa energia potencial. E o que acontece? Por que ela é tão leve, né? Justamente porque elas não têm uma proximidade muito alta, né? Então, você tem uma certa separação correta que é possível as moléculas fazerem essa floculação, mas é um processo reversível, né? Então, isso é fácil de observar nesse gráfico aqui, quando a gente analisa a energia potencial, né? Então, para que as moléculas coagulem, eu tenho que ter uma energia potencial muito baixa. E a floculação também, só que a floculação, a energia não chega tão baixa quanto a coagulação. Isso vai depender da distância, né? É o movimento das partículas que vai levar se a molécula vai ficar em solução ou não. É o caso cinético, né? Esse movimento. Tanto que se eu aumento muito a temperatura, o aumento da temperatura nessa solução também é prejudicial. Por exemplo, para as proteínas, se eu aumentar a temperatura, eu vou fazer as moléculas agitarem com muito mais velocidade, aumentar a energia cinética dessas moléculas, favorecendo romper as interações intermoleculares.
rompendo essas interações entre molécula com outra molécula do soluto, eu posso fazer com que ela vá para o estado insolúvel, separar ela também, né? Então, a temperatura é um fator importante ali. Então, aqui, ó, o que está escrito aqui é o que eu acabei falando, né? Em altas forças iônicas, aonde a atmosfera iônica é bastante densa, o potencial mostra o mínimo secundário, que é essa força aqui, né? E aí eu tenho o estado de agregação e posso ter o que a gente chama de floculação. Só que a floculação é um processo que rapidamente eu posso voltar, só o caso de fazer uma agitação. E aí, por quê? Porque esse poço é muito raso, é muito baixo. Então, eu já volto rapidamente, né? Então, coagulação já é um processo irreversível, porque a energia, né? A energia potencial, ela é muito baixa, a distância entre as moléculas é muito baixa, e o que vai predominar vai ser as interações do tipo Van der Waals. E vai fazer para estabelecer, né, essa molécula. Aqui, só reforçando o que eu acabei de citar, né? Como que a gente pode fazer esse processo de floculação? Aumentando a força iônica. E o aumento da força iônica, normalmente, é aumentar a quantidade de íons em solução, né? Que são capazes de aumentar a força iônica e fazer com que essas moléculas fazem o processo de coagulação, né? E altas temperaturas também é um outro fator pelo qual eu posso também precipitar alguns sóis, né? Alguns dispersão coloidal, né? Fazer da solução. O exemplo, as proteínas, né? As proteínas em altas temperaturas, elas precipitam. Por quê? Porque eu tenho esse rompimento das interações e vai diminuir também essa força iônica do meio. Ok? Sim, prof. Entenderam? Sim, prof. Então tá, vamos lá. Então, antes da gente finalizar a aula, eu gostaria que vocês Sim, prof. Achei bem interessante a aula de hoje. falassem um resumo da aula. Quem que pode me falar um resumo da aula? Passo a passo do que foi falado. Ninguém? Vamos lá, um começa, o outro ajuda, e assim vai indo. A gente aprendeu sobre os colóides, né? Que a gente encontra eles no nosso dia a dia, né? Como leite, aprendeu mais sobre aonde fazer, onde a gente encontra, tipo, na parte lá da osmose, né? Eu tinha até uma dúvida para perguntar. A osmose também faz parte daquele que ioniza a água? Que faz o processo de ionização para limpeza? Para a limpeza da água. Uhum. Tem a osmose reversa que eles utilizam, que é para fazer a água ultra pura, né? Que é justamente passar por um filtro para retirar micro-organismos que estejam presentes ali na água, né? A água se torna ultra pura, então ela retira, faz a água destilada e depois faz a osmose reversa, né? Que é fazer essa purificação, reter qualquer tipo de micro-organismo que tem ali na água. O que mais que a gente viu? Fátima, vai lá. A gente viu... Ai, desculpa, professora. Fátima? Oi, prof, tô aqui. Vai lá, o que mais que a gente viu? Ai, prof. Bom, a aula foi muito interessante, mas, prof, eu esqueço com muita facilidade e para eu poder fixar a aula eu tenho que ver 2, 3 vezes. Ou falando de colóide, ele é muito extenso, muito extenso. Não existe assim um conteúdo, né, prof? Fala de como ele é produzido e muitas outras coisas, prof. Tá bom. Fátima não, Eliamara, né, que estava falando. Sim, prof. Fiquei curiosa ali sobre
Os três que chegaram ao mesmo resultado ali, né? Da teoria deles ali. Eu só Uhum. não entendi direito assim, né? Eles, no caso, estavam trabalhando juntos, mas cada um decidiu estudar individualmente, ou foi algo bem aleatório, assim? Eu fiquei meio. Não entendi direito. Pelo que eu vi na literatura, é bem aleatório. Eles estudaram de forma independente e chegaram no mesmo resultado, separados. Depois eles se juntaram daí, que eles tinham estudado a mesma coisa. Daí a teoria ficou conhecida como DLVO, né? Que foram os nomes dos cientistas que elaboraram. Ah, tá. Entendi. Tá bom, então, professora. Eu tô assistindo hoje aqui com o Kleber, porque o meu celular que estragou de novo. Eu peguei da assistência, só que não funcionou. Aí Uhum. por isso que eu tô assistindo por aqui com ele. Ele tá me dando uma força hoje, tá Beleza. bom? Obrigada, Kleber, prof. que mais que a gente viu? Ah, professora, eu prestei atenção ali, tu falasse, só minha dúvida maior ficou em cima dos gráficos ali. Como tu estavas explicando ali os gráficos ali, o meu sinal de internet estava meio ruim em determinados momentos, né? Mas Uhum. eu não consegui entender bem a explicação do gráfico ali. Não sei se dá para dar uma recapitulada nisso ali só. Sim. Quem que entendeu sobre o gráfico, Gilson? Você entendeu? O que o gráfico mostra? Eu acho que ele não tem o áudio. Não sei, eu estou Ah, acompanhando com o áudio, tá? Parece que eu peguei uma parte que quando o gráfico representa, quando ele está, vamos dizer, mais baixo, ele tem uma representação melhor ali assim, eu não consegui pegar muito bem ali. Talvez porque cortou minha internet ali, uma hora, se a professora puder dar uma recapitulada ali. volto sim. Então, assim, ó, esse gráfico ele vai mostrar a variação da energia potencial pela separação das moléculas. Então, no eixo X, eu tenho a separação entre as moléculas, entre as moléculas do soluto, não do solvente, né? O solvente está interagindo ali constantemente. E como que acontece a variação da energia potencial? À medida que as partículas elas se aproximam uma das outras, a energia potencial ela vai diminuindo, chegando praticamente a zero, né? Então, isso vai facilitar, quando elas estão muito próximas umas das outras, é o que a gente ocorre o fato da coagulação. Então a energia potencial, ela diminui, né? É um fator que a gente observa, ela tem que diminuir para que ocorra o fato da coagulação. Isso só vai acontecer quando as partículas estão muito próximas, com pouca separação entre elas, né? A gente pode ver que o RD é menor, muito menor do que A, que a separação é muito pequena entre elas, né? E aí o que vai prevalecer vai ser a atração de Van der Waals, as forças de Van der Waals, que vai prevalecer em relação à atmosfera iônica, enfim. E aí ocorre a coagulação. Então, para que aconteça a coagulação e diminuir essa energia potencial, eu preciso aumentar a força iônica, é um outro fator importante. Quando a gente aumenta a força iônica do meio, eu favoreço com que a energia potencial diminua e a separação entre as moléculas também diminua. E aí eu tenho a coagulação acontecendo. Só que para aumentar a força iônica no meio, eu preciso adicionar íons. E isso só é possível quando eu coloco sais, principalmente de alumínio, né? Que tem uma carga muito alta, 3+. Então, quando eu aumento, coloco sais, igual limpeza de piscina, sulfato, enfim, eu estou, na verdade, aumentando a força iônica para favorecer essa diminuição na separação das partículas e diminuindo a energia potencial. Então, essa é a explicação. À medida que eu vou aumentando a distância entre elas, vou diminuindo a força iônica, né? Vou aumentando a distância entre as partículas, não significa que elas não vão mais coagular ou que elas não vão mais se unir. Elas podem se unir, tem uma distância correta, né? À medida que eu vou aumentando essa distância, chega num dado ponto que elas podem sim fazer o processo de floculação, que é diferente, né? Um processo reversível, que é o que está representando nesse gráfico ali, né? Então eu tenho uma distância
correta entre as partículas para que elas floculem e não coagulem. Pode falar, Kleber. Ah, entendi, legal. É por isso, por esse motivo, então, que em muitos tratamentos é usado o sulfato de alumínio? Sim, sim, sim. Ah, legal. Show de bola, entendi agora. Obrigado. Exatamente isso, que aumenta a força iônica. É um sal, né? Sim, eu vi a tua explicação, então o sulfato de alumínio tem essa função, ele aumenta a força iônica para fazer coagulação, então. Isso, exatamente. Ótimo, show de É. bola. Alexandre, o que você conseguiu capturar aí que a gente não falou agora, enfim, o que você conseguiu entender? Boa noite, professora, boa noite a todos. Boa noite. Eu estava na BR e aí estava acompanhando com outro tipo no celular até. Mas eu estava observando assim, bem interessante essa parte do estudo do detergente, do azeite, né, dos colóides ali que estava passando ali. E se dizer assim que às vezes eu estava pensando até quando a Fátima estava falando ali. Às vezes a gente acaba escutando e parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro, né? E parece, não sei se eu não firmo assim na primeira. Parece aquele ensino de você estar copiando o quadro, ou parece que o material, você parece que te firma um pouquinho mais o conteúdo, assim, quando está explicando, o aluno consegue absorver assim mais de outra forma. Então, às vezes fica meio ganchado a nossa memória, meio rápida, assim, parece que engancha, mas logo já quer soltar, né? Então é curioso. A gente acaba assim não pegando assim umas dúvidas precisas ou acaba ficando fascinado pela matéria, né? Mas da mesma forma a gente não consegue ter um gancho e ficar não se ancorar aqui esse aprendizado. Acho que isso acaba sendo um ponto um pouco negativo. Uhum. Sim. Então, Mas uma aula muito interessante, tá, prof? Muito, muito bacana. Então, esses são os fatores, né? Igual eu falei, os fatores cinéticos, né? Para que mostra por que as moléculas fiquem estáveis e outras não, né? Então, vai depender desses fatores, né? Energia potencial, a força iônica, a distância entre as partículas. Para que elas fiquem estáveis em solução, forma aquela dupla camada eletrônica, né? Que é calculada a partir da teoria de Debye-Hückel, né? Isso, então, por quê? Porque normalmente as partículas dispersas que formam um coloide, elas são carregadas negativamente ou positivamente, tanto faz. Elas têm uma carga, né? Que é justamente essa carga que faz todo esse trabalho e que ajuda e contribui para elas não serem lábeis cineticamente, né? O que é o termo lábio? Lábio é instável. Quando a gente fala algo é lábio, algo instável. Não lábio é algo estável. Então tem esse termo aí também dentro da cinética. Professora, Então, oi. a professora deu até ali dos aerosóis ali. Eu até pensei que você ia dar uma introdução em como fazer um aerosol, até quando você deu uns slides ali, eu achei interessante, né? A professora já fez esse experimento, alguma coisa nesse sentido, não? Não, eu nunca. Fazer comprensar um sólido com gás, alguma coisa, não? Que é uma coisa É que bem a gente difícil não também. tem. É difícil, é mais industrial, né? Eles têm todo o equipamento, tem que ter as condições necessárias, né? Não é difícil, mas não, a gente não tem, né? Esses aqui, os equipamentos ali para fazer um aerosol. Mas seria interessante, porque a gente consegue fazer a espuma da cerveja, né? A gente consegue fazer facilmente. Fazer a molécula do sabão, a gente consegue fazer outros tipos de dispersões. O próprio sabão caseiro que a gente faz em casa, que adiciona soda cáustica, adiciona gordura, adiciona um pouco de álcool. Aquilo ali é uma dispersão coloidal, né? Então a gente tem outras questões, não a nível industrial, mas que são feitas em casa mesmo, né? E os alunos do ensino médio adoram esses exemplos, né? Vocês podem fazer em prática, em aula prática. Vamos fazer uma aula de sabonete, produzir um sabonete, um amaciante também dá para produzir, A um sabão. professora, na nossa aula, tem alguma aula de experimento? Não tem nada, eu não vi a ementa do...
Na matriz curricular, a Físico-Química 2, não há experimento, é totalmente teórico, né? Então, facilitou agora nesse período remoto, porque a gente não tem essa obrigatoriedade de ofertar a aula prática, né? Então, se fosse normal no presencial, seria só teórico. Mas isso também não impediria, né? Se a gente estivesse no presencial e ir para o laboratório e fazer uma aula prática, né? Principalmente na eletroquímica, que eu vou entrar já na semana que vem. Tem bastante prática. Será que, não sei se a professora também tem a ocupação das outras turmas e tudo, fazer algumas práticas, assim, para mostrar para nós, será que seria interessante? Não sei se daria também, né? Se encaixar no teu programa. Algumas coisas assim, que isso é uma coisa que às vezes é fácil, só que a gente fica meio assim, fazer um sabão, né, um sabonete. Não tem esse know-how, essa expertise de fazer, né? É que não, é que não está na ementa, né? Então a gente não vai priorizar isso, né? Vamos priorizar o que está lá na ementa, né? Mas é uma sugestão interessante, assim. Sugestão interessante. Alexandre, já que eu estou falando com você, eu vou passar para você o link lá do grupo de pesquisa, né? Que você quer fazer parte, né? Sim, tinha falado, né? Na É. página. Eu vou passar aqui o link, você entra lá. Eu vou mandar o link aqui, você entra, vou fazer o convite, aí você pode entrar, convidar É um via link. convite pelo WhatsApp, isso não? Copiar o link. Ó, eu vou colocar aqui, aí você pode entrar lá. Deixa eu ver aqui. Pessoal, então essa foi a nossa aula, né, sobre introdução aos colóides, é exatamente isso que está escrito lá na ementa de vocês, né, introdução aos colóides. Não vou deixar nenhum exercício, vou deixar um pouco mais teórico essa parte. E na semana que vem nós já vamos começar um outro conteúdo entrando nessa questão de Debye-Hooke, um pouquinho sobre as soluções iônicas, atividade dessas soluções, e vai ter um pouco mais de cálculo. Beleza? Vou aqui parar então a minha projeção, parar aqui Vocês têm alguma dúvida, pergunta?